Olá, galera! Mais uma vez aqui, professor Elton Soares, aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola, nesse projeto aí fantástico, aqui dando dicas, né, tentando facilitar a vida aí para os nossos candidatos, esses que farão aí o concurso do Enem, hoje um certame muito concorrido, esse último mesmo tivemos alguns problemas e vamos tentar passar por essas dificuldades aí, tentar ser aprovado nessa realidade hoje que é o Enem. Brasília já está tentando se adaptar, aqui também Brasília, mas não só Brasília, mas como todo o Brasil, para esse Exame Nacional do Ensino Médio. Então venha fazer parte dessa nova história. No primeiro vídeo eu falei sobre os princípios de contagem, o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Aqui eu vou continuar usando esses princípios, mas eu vou aqui mencionar permutações simples e com repetição. Mas o que vem a ser permutar? O nome permutar, eu associo a troca. A permutação, quando fala em permutar, fala em troca. Mas como assim? Qualquer troca? Não, eu preciso ficar um pouco esperto quando eu falo esse em troca. Imagina que você passe em um concurso público e vá trabalhar aí como enfermeiro em um determinado hospital. E que lá você segue um regime de escala. E você olha a sua escala de determinado mês e percebe que você vai cair no segundo sábado desse mês. Porém, nesse segundo sábado você tem um baile de formatura para participar. E aí? Tem como eu participar desse baile? Tem. Uma das maneiras é você pegar, solicitar nesse departamento lá do determinado hospital, que alguém tire o plantão, solicitar alguém, uma permuta, alguém tire o seu plantão no sábado, e que você vá lá no domingo, ou na sexta, ou qualquer outro dia, e pague esse serviço para essa pessoa que tirou. Então você trocou com ela, você fez uma permuta de escala de serviço. Porém, se você pega e usa o seguinte artifício: eu não vou trabalhar sábado, mas eu não quero trabalhar para essa pessoa depois. Eu vou pagar para ela trabalhar para mim. E isso todo mundo sabe que em alguns setores o pessoal faz isso. Beleza, você não vai tirar o seu serviço, mas aí já não pode ser considerado permuta. Para ter permuta, alguém tinha que tirar o seu serviço e você teria que tirar o serviço dela. Esse é o conceito de permutação. E quando se fala em permutação, a gente vai ter que relembrar um conceito básico em matemática, que é o de fatorial. Já vou mostrar aqui. E outra coisa, para a galera aí que já assistiu aos filmes aí, que fala de Dan Brown, o Código da Vinci, Inferno agora, né? Ele fala de anagrama no filme. O anagrama, quando fala sobre Maria Madalena, ele vai lá e fala o termo anagrama. E o que vem a ser anagrama? Anagrama, candidato, é uma permutação. Mas não é qualquer permutação, é obrigatoriamente uma permutação de letras. E o grande desafio é eu pegar questões que não aparecem como letras e trazer como letras, e para matar de uma maneira mais rápido. O meu tempo é curto, são 45 questões de matemática na prova do Enem. E o quanto mais eu fizer, eu vou ter um diferencial em relação ao meu concorrente. Vamos pensar aqui. Anagrama. Permutar é trocar de lugar. Muda o sentido. Percebam aqui. A palavra Roma, eu tenho 4 letras. E essas 4 letras são diferentes. Se você for pegar a palavra Roma, dá para descobrir uma outra palavra a partir dessa palavra Roma? Eu acho que eu consigo. Percebam. Eu vou começar, em vez do R, eu vou começar com A. Depois eu vou pegar o M, depois o O e depois o R. Da palavra Roma, eu consegui formar a palavra amor. Consegui formar a palavra amor. Percebam que amor é um anagrama da palavra Roma. Tem mais? Tem. Vamos ver? Aqui, ó. Vou começar com a letra M, depois eu coloco o R e o A. Perceba que eu estou reorganizando as letras da palavra Roma. E agora já me deu um novo código. Mora. E a pergunta: quantos são os códigos a partir dessa palavra Roma? Outra dica importante. Um anagrama de uma palavra dada tem que ter a mesma quantidade de letras dessa palavra original. E Roma é um anagrama de próprio Roma, da própria palavra Roma. Então, ó, Roma, 4 letras. Amor, 4 letras. Mora, 4 letras. Então, se a palavra original tem 4 letras, o anagrama tem que ter 4 letras. E mais, tem que apresentar as mesmas letras. Imagina que eu escreva aqui R-R-M-A. Olha só esse código. Tem 4 letras? Tem 4 letras. Conforme a palavra Roma. Porém, eu estou deixando de utilizar a letra O. Então já não é mais anagrama.
É como se o O pagasse para o R, ir lá e trabalhar para ele, e isso não pode. Então, como é que eu vou descobrir o total de anagramas? Vamos lá. Primeiro, eu vou usar o meu princípio de contagem. Eu tenho aqui 4 tracinhos, 1, 2, 3, 4. E esse código do meu anagrama pode começar pela letra R, pode começar pela letra A, pode começar pela letra M, pode começar pela letra O, ou seja, candidato, esse código ele pode começar por qualquer uma das 4 letras. Então, para a primeira letra, eu teria aqui 4 possibilidades. Depois que eu utilizar uma dessas letras, eu não vou poder agora usá-la de novo, porque eu preciso garantir que todas apareçam no meu código. Eu passo a ter quantas possibilidades? Utilizo uma das 4, perco uma e cai aqui 3 possibilidades de letras. Para o meu próximo espaço, eu já usei uma letra no início, usei uma no segundo, agora eu preciso de mais uma letra. Comecei com 4, usei uma no início, me sobraram 3. Usei uma na segunda casinha, me sobram quantas possibilidades? 2 possibilidades. E após eu definir qual letra aqui, vai ficar aqui no final uma letra, uma possibilidade apenas. Usando o meu princípio multiplicativo, eu tenho 4 possibilidades para a primeira casinha e 3 para a segunda. Continuando, eu vou ter um 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, multiplicando por 1, totalizando 24 códigos diferentes. Mas, professor, é desse jeito que vai cair no meu Enem? Dificilmente. Dificilmente, mas eu preciso começar por isso. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Lá em matemática, no meu ensino médio, eu aprendo um conceito chamado de fatorial. Fatorial quer dizer o seguinte, 4, 3, 2, 1. Perceba que eu comecei com 4, 3, 2 e parei no 1. Essa multiplicação de números consecutivos, em ordem decrescente até 1, é o que a gente chama de fatorial de 4. E o que é o fatorial de 4? É o produto de 4, 3, 2, 1. Ou seja, que é igual a 24. Em outras palavras, se eu chego aqui para você e falo a palavra lógica, se eu chego e falo a palavra lógica e te pergunto quantos seus anagramas, perceba que você pode desprezar o acento. Lógica tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras. Qual o total de anagramas da palavra lógica? E mais, hein? Letras distintas. Basta eu contar o número de letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e falar que o total de anagramas é o fatorial de 6. Mas quem é o fatorial de 6? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E ao fazer essa conta, você vai achar 720. 720 anagramas. Tá, mas aí eu preciso chegar em outro caso para resolver uma questão do Enem de 2014. Olha esse segundo exemplo. A palavra agora é bala. A palavra bala, eu vou dar aqui um destaque para você perceber alguma coisa. A palavra bala. Eu vou colocar o A aqui na cor preta e aqui o A na cor azul. Percebam que nesse código, nessa palavra agora, eu tenho letras repetidas. Eu vou ter que fazer um fatorzinho de correção aí. Por quê? Na palavra Roma, qualquer troca de posição de letras que eu fizer me dá um novo código. Mas na palavra bala, se eu trocar o A preto com o A azul, a leitura não muda. Percebam. B, vou colocar o A preto aqui no final, vou botar o A azul aqui, permanecer com o meu R. Existe uma permutação. Eu troquei de lugar a segunda com a quarta letra. Porém, candidato, é preciso perceber que essas letras são iguais. Trocar de lugar letras iguais não muda o código. Esse código só vai ser diferente se eu trocar de lugar letras diferentes. É preciso ficar focado com isso. Olhem só. Se eu chegar aqui agora e trocar o A com B, percebam que vai ter um código diferente. A, B, L, A. Aqui agora você não lê mais bala, você lê habla. Habla. Faz diferença? Claro que faz. Como se fosse uma senha bancária. Se sua senha fosse um anagrama bala, se você colocar nessa ordem habla, não libera seu dinheiro. Porque hoje os bancos trabalham com anagramas como senha. Mas então o que eu vou fazer? A ideia é o seguinte, trocar A com A, letras iguais, não muda. Mas é preciso lembrar que trocar de lugar é o conceito de permutar. E toda vez que for troca de lugar, tem que ser em fatorial. Tem que ser em fatorial. Então, o que eu preciso fazer, professor? Conta-se as letras da palavra bala. Vamos lá, bala. Bala, ela me tem um total. Eu vou escrever aqui o total de letras. Nós vamos escrever o total de letras. O total de letras. E vamos dividir pelas repetições. Por que eu vou dividir pelas repetições? Percebam, bala vai aparecer 2 vezes, porque eu tenho 2 letras repetidas.
Essa habla também vai se repetir 2 vezes, porque eu posso trocar o A com A. Então, na hora de responder, eu conto assim as letras, eu tenho 4 letras, seria o fatorial de 4. Tá aqui. Mas não acabou a questão, só se fosse 4 letras diferentes. E no final, eu conto quantas letras são diferentes. 2. Então, eu vou dividir por 2. Mas uma coisa que eu não posso esquecer. 2 letras trocando de lugar. Apesar de não mudar aqui, no caso de 2 letras, a minha resposta. Mas é preciso lembrar que isso é em fatorial. Trocar de lugar é em fatorial. Letras, objetos, pessoas. Então vamos responder. Maneiras de resolver. Calcular o fatorial, que o fatorial de 4 é 24. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, que seria 2. E a metade de 24 seria 12, vamos dizer assim. Ou eu vou pensar da seguinte maneira. Eu posso desenvolver, turma, isso aqui, ó, 4 vezes 3, desenvolvendo o fatorial, porque fatorial é desenvolver em ordem decrescente, partindo sempre do maior, do número que foi dado. E aqui eu teria o fatorial de 2, vou parar aqui porque também tem fatorial de 2 embaixo. Como tem fatorial embaixo e fatorial em cima, sobrou para mim 4 vezes 3, que daria um total de 12 anagramas. Ou, né, de maneira rápida, para quem já está estudando bacana, o cara vem aqui para mim e fala que 24, 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2 e a metade é 12, não tem problema nenhum. Está aí respondido. Então, cuidado com o anagrama, dificilmente no Enem vai vir com palavras. E como é que veio no Enem? Uma das maneiras é resolvendo com permutação com repetição. Eu vou mostrar agora para vocês. Vejam a questão. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou um site e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Então tá aí, hein? Questão que o pessoal achou um pouco difícil. Alguns resolvem com uma técnica que chama combinação, não vou fazer por isso. Mas vamos dar uma olhadinha. Só pensando aqui um pouco na questão. A família era composta por 7 pessoas. Quantas são as poltronas vazias? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Percebam aqui, candidatos, que eu tenho 7 pessoas e 9 poltronas. Na hora de colocar essas pessoas dentro desse avião, uma coisa eu tenho certeza, 2 poltronas sobrarão, 2 ficarão vazias. Mas o que tem a ver isso com permutação com repetição? Vou matar com isso. Olha só a questão como é que está aqui. E o examinador quer saber, deixa eu só pegar aqui um pouquinho, de quantas maneiras essa família pode ser acomodada nesse voo. Então vamos pensar aqui, vamos fechar nossa questão. Lembrando que eu tenho 7 pessoas, eu tenho aqui um total, deixa eu botar aqui um total de 7 pessoas. E eu tenho um total de 9 poltronas. E pensa bem, se eu colocar essas pessoas dentro do avião, imagina uma determinada pessoa, está sentada numa poltrona, eu pego e falo com ela, troca de lugar com a outra. Dentre essas da família, eu só estou organizando as da família. E quando eu troco de lugar com a outra, eu estou permutando. Então, se eu estou permutando, tem uma permutação. E como é que seria feito isso? Eu tenho aqui pessoas. Eu tenho uma pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, 4, pessoa 5, pessoa 6 e pessoa 7. Então eu já coloquei, imagina, eu coloquei 7 pessoas sentadas. Porém, é preciso lembrar que sobraram 2 poltronas. Ficou uma poltrona vazia aqui, outra poltrona vazia aqui. Se eu trocar de lugar essa pessoa com essa, eu já vou ter uma organização de forma diferente. E se eu pegar essa pessoa e jogar aqui na vazia, eu já vou ter também uma organização diferente. Associa esse código como letras. Cada pessoa com uma letra diferente. Eu teria aqui um anagrama, ó. Quantas sequências diferentes eu consigo com esse anagrama? Lembrando que P1 é diferente de P2, não seria a mesma letra? E se eu for pensar assim, existem letras repetidas? Sim, as 2 poltronas que sobraram, que são vazias. Qual que seria o total de letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E trocar de lugar 9 letras, eu teria o fatorial de 9. Porém, existe repetição. Repetição de quem? V com V, que são poltronas vazias. E quando tem repetições, é preciso lembrar que letras repetidas têm que dividir pelo fatorial dessas repetições. Então, teria quanto mesmo? 9 letras. Tem letras iguais? Tem. Quantas? 2. 2 vazias.
eu teria aí 9 fatorial dividido por quanto? Por 2 fatorial. E sabendo disso, turma, era só chegar lá na prova do Enem, ó, e tá aqui. Marcar minha letra A. Acabou a questão. Esse lance de organizar pessoas em fila de teatro, que sobrando cadeira, vá para a permutação por repetição. Veja um exemplo. Eu tenho 10 cadeiras numa fila de cinema, na mesma linha. 10 cadeiras numa fila de cinema. E tenho 6 pessoas para organizar nessa fila. A turma concorda, o candidato concorda, que se eu fosse organizar, olha só esse exemplo, 10 pessoas, 10 cadeiras, 6 pessoas. Se eu fosse organizar essas pessoas nessa fila, composta por 10 cadeiras, o número de pessoas é inferior ao número de cadeiras. De quantas maneiras eu consigo organizar? É só lembrar de permutação com repetição. Como que eu faria? Pessoas são 6, vazias seriam 4. 4 vazias, 4 letras iguais. Como é que seria a minha resposta? Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6, vazia 1, vazia 2, 3, 4. Como é que seria a minha resposta para essa questão que é muito rápido? Total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Fatorial de 10. Repetição, o V apareceu 4 vezes, vou dividir pelo fatorial de 4. Seria a resposta e já acabei. Então, para finalizar nosso vídeo, questão do Enem, 9 poltronas, 7 pessoas. Resposta rápido, total de poltronas 9, fatorial de 9. Quantas poltronas vazias? 2. Dividido pelo fatorial de 2, questão respondida em menos de 1 minuto, bem mais rápido, tá? Bom estudo para você. Eu espero que você acompanhe aí esse projeto aí da Universidade Aberta Leonel Brizola e que você tenha sucesso na prova do Enem. E estamos juntos. Até o próximo vídeo.